Amigos da cobrança e da recuperação de créditos. No ar o programa Negócio, Dívidas e Cidadania. O programa tem um apoio cultural da UniaSerc, a Universidade Corporativa da SERC, que vem semeando conhecimento e formando talentos. Meus amigos, hoje a nossa entrevista vai ser uma aula. E essa aula vai ser dada pelo Guilherme Kessel, consultor da GBM, que vai falar sobre a cultura do crédito para os jovens. Vamos aproveitar essa oportunidade que a UniaSerc nos concede de permitir que essa aula seja dada pelo Guilherme para o jovem, a fim de que a gente possa trabalhar a cidadania, ensinando o jovem a gastar melhor, a se conscientizar da importância do orçamento, do equilíbrio doméstico, de como comprar, de como se orientar. Lembro a vocês também que o nosso programa pode ser visto pela TV aberta todas as quartas-feiras às 21h30, com reprise ao sábado às 12 horas, pelos canais 9 da NET, 72 e o digital 186 da TVA. Também o programa pode ser visto no nosso site www.acerc.org.br. Esse programa e os anteriores. Meus amigos, vamos então para a aula do Guilherme Kessel. Cultura do crédito para os jovens. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da SERC, e não só o convite da SERC, como também o convite de falar de um tema que é a cultura do crédito voltada para os jovens, né? Eu acho que é um tema que já foi falado, vem sendo bastante falado, mas eu ainda acho que tem bastante coisa para ser discutido e para ser melhorado, principalmente para os jovens, né? Antes da gente falar propriamente da cultura do crédito, eu acho que a gente tem que olhar alguns números e não analisar eles de forma nominal, e sim fazer análise entre os números e entre aquilo que eles vêm demonstrando. Se a gente traçar aí um paralelo que o mercado vem planejando, de 2010 até 2014, o crédito em relação ao PIB, o PIB é o Produto Interno Bruto brasileiro, né? A gente está na casa dos 40, 45 pontos percentuais. E existe uma projeção para 2014 que chegue à casa dos 70%. Isso é bom? Realmente é bom, é um índice expressivo. Se a gente olhar só para o mercado brasileiro, se a gente traçar isso para um cenário europeu, por exemplo, existem países hoje que chegam na casa dos 120%. Então, a gente falar de cultura de crédito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe aí um oceano a ser navegado e sem uma parte cultural a gente pode acabar se afogando. Outro índice que chama atenção e que me surpreendeu até certo ponto é o crédito habitacional, também em relação ao PIB. Em 2010, 2009, 2010, a gente tinha um volume de crédito habitacional chegando na casa de 3%, também projetando para quase 10% em 2014. Isso com todo esse boom imobiliário, com todo esse boom da construção civil. Aonde eu quero chegar com isso? A gente olha o outro índice e a gente vê naturalmente que existe uma concentração da tomada de crédito em relação ao PIB na pessoa física. 14,9%, ou seja, quase 15% aí, no ano de 2010, sendo projetado para 23% em 2014. O que isso me chama a atenção? Que existe uma tomada de crédito concentrada na pessoa física, e essa tomada de crédito não necessariamente se faz para a construção patrimonial. Ou seja, o crédito vem sendo tomado, não, no caso específico aqui, para a habitação, e ele vem sendo tomado, pelo menos é o que os números vêm demonstrando, para sanar dívidas, ou seja, para apagar incêndios que já foram feitos. E é isso que faz a gente crer que existe uma falta de cultura de crédito. Existe uma facilidade de crédito, existe uma facilidade muito maior de consumo, mas a cultura ainda inexiste. E esses números eu acredito que sejam pontos de atenção
ainda mais para um mercado que tende a crescer nos próximos anos. Independente, quando a gente fala de jovem, e o tema aqui é a cultura de crédito para jovens, eu não gosto muito de criar esses rótulos de gerações Y, gerações Z. Eu acredito que existem características para determinadas faixas etárias, para determinados públicos, para determinadas populações. O mercado vem rotulando, não é de hoje, e o que a gente pode ter como característica dessa geração, que é o foco do nosso tema, e eu acredito que é a geração que vai construir aí aquilo que a gente deixa de legado, é o imediatismo. E aí esse imediatismo cria uma necessidade de um dinamismo maior e, por outro lado, cria um consumo imediato. Então, é uma característica de uma geração que acaba levando ao consumo, levando à necessidade de coisas mais imediatas e de mudanças mais repentinas. Então, se a gente fala de cultura de crédito e se a gente fala de cultura de crédito para jovem, a gente tem que ter em mente que é um público que necessita de resultados mais rápidos, de ações mais dinâmicas. Em contrapartida, por ser um público jovem, um público dinâmico, um público que necessita desse imediatismo, alguns números também me chamam a atenção, e aí me chamam a atenção de uma maneira não tão positiva. Hoje, 44% dos inadimplentes no Brasil têm até 30 anos. Isso é, pelo menos para mim particularmente, é um dado alarmante. A gente está aí numa fase da vida de construção e você tem quase metade dos inadimplentes dentro dessa faixa etária. Um outro dado muito importante é que de 2010 para 2011 aumentou em 7 pontos percentuais o motivo dado como causa da inadimplência, que é o descontrole financeiro, o descontrole do gasto, o descontrole ali do seu orçamento. Eu acho que isso é muito complicado a gente entender esse número, até porque é uma faixa etária que não na sua totalidade, mas uma grande parte dessa população, nessa faixa etária, não tem as grandes responsabilidades da vida adulta, né? A maioria ainda não casou, não tem filho. Então, você ainda tem um conforto maior nos seus gastos. E mesmo assim, 44% se encontram em situação de inadimplência. E 18% dessa inadimplência é por descontrole de gasto, ou seja, realmente gastou mais do que podia, ou o que podia até um fato, mas o que me preocupa é do que precisava. Então existe aí, por trás dessa necessidade cultural de crédito, existe sim uma necessidade maior da cultura do consumo consciente. E um outro item, falando de consumo, para a gente fechar e fazer essa análise, o consumo imediatista no Brasil, ele vem ao longo dos tempos e de tempos recentes se concentrando numa faixa que é assustador, mas dos 14 aos 25 anos. Uma faixa assim bem jovem, se a inadimplência está até os 30, o consumo é forte dos 14 aos 25 anos. E realmente é um consumo descontrolado, é um consumo até certo ponto, talvez ingênuo, mas descontrolado, que leva, e aí os números não mentem, infelizmente, que leva a essa inadimplência alta nesta faixa etária. Eu acho que a gente tem, por necessidade e por dever, semear essa cultura do crédito consciente, mas sem esquecer e andar paralelamente com a cultura do consumo consciente. A gente sabe que muita gente estuda e faz isso muito bem, marketing, enfim, e aquela saída ali do supermercado, do caixa rápido, se alguém parar para observar, aquilo demonstra o consumo imediatista.
Normalmente as pessoas já estão com os produtos da lista, ou seja, da sua necessidade, dentro da cesta ou acomodados para passar no caixa, e você vê que as pessoas acabam pegando produtos ali que não estavam na sua lista, não tinham a necessidade. E isso é reflexo de um consumo desnecessário. É bom se fazer um gosto, lógico, a gente trabalha justamente para ter alguns gostos, alguns confortos, mas isso precisa ser muito bem trabalhado no subconsciente para que isso não gere uma inadimplência desnecessária. A gente sabe, o mercado de recuperação de crédito, que existem algumas inadimplências que são inerentes à vontade do consumidor. Todo mundo está sujeito a esses problemas, mas se você tiver no seu subconsciente, se você tiver uma cultura de consumo e de crédito muito bem trabalhada, a gente consegue ter um resultado melhor e aí sim, uma inadimplência talvez com uma qualidade melhor para se trabalhar. Porque a inadimplência é o reflexo do crédito, isso não tem como. E já que a gente fala de cultura, eu acho que, principalmente para o jovem, existe uma globalização que não tem mais volta. E aí eu acabo traçando um paralelo do que está acontecendo com o Brasil hoje no crédito e o que está acontecendo atualmente, por exemplo, na Europa. E eu acho que é o mesmo fator gerador. O que, no meu ponto de vista, está estremecendo os alicerces europeus hoje, dos países europeus hoje, é justamente a inexperiência com a falta de pagamento, seja governamental, da população, de um nicho, de um mercado específico, mas esta falta de experiência com a falta de pagamento gera a crise que a gente está assistindo hoje. Eu estava vendo uma entrevista do Delfim Neto, há pouco tempo, ex-ministro, professor, e ele estava dizendo exatamente sobre isso, inclusive da falta de pulso de um banco central tomar a rédea do mercado europeu e traçar o caminho para se sair dessa crise. Eu acho que existe ainda essa falta de experiência, essa falta de maturidade na inadimplência. E o contrário é verdadeiro no Brasil. Eu acho que o Brasil tem um mercado de crédito recente, um mercado de consumo mais recente ainda. Essa facilidade do crédito, essa facilidade de poder comprar e obter os bens é recente no Brasil, a gente não pode negar isso. E isso traz essa inexperiência em você poder comprar as coisas com tanta facilidade como a gente tem hoje. A gente pode hoje, numa tarde, numa hora do almoço, comprar uma televisão em 10 vezes sem juros, sem muita burocracia, coisa que há anos era intangível. E essa falta de experiência na tomada do crédito, no consumo, acaba ocasionando essa inadimplência e esses números que a gente mostrou, e principalmente num público jovem. E é um pouco contraditório, porque o sistema econômico, o sistema bancário, o sistema de meios de pagamento no Brasil é exemplo no mundo. Nós temos um dos melhores sistemas de pagamento que o mundo já viu. Mas a gente esqueceu de ensinar o público a não usar de forma tão inconsciente, né? A compra, o crédito, enfim. E aí a gente traça esse paralelo da falta de inexperiência e volta a dizer, eu acho que o nosso dever, a nossa obrigação é semear essa cultura. E aos poucos a gente vê um movimento acontecendo, eu falei isso logo no começo, eu acho que é um tema que é bastante falado, mas eu ainda acredito que tem muita coisa para ser feita. E aí a gente pode analisar da seguinte maneira: o crédito consciente e o consumo imediato. Quantas propagandas a gente vê sobre crédito consciente? E quantas propagandas a gente vê sobre o consumo? É
é de lavada, né? O número de propagandas, o número de assédio, o número de chamariz que existe para o consumo é exponencialmente maior que o número de propagandas voltadas ao crédito. Eu, de cabeça, lembro de 2, talvez 3. Uma até infantil, minhas filhas assistem um canal infantil e tem uma propaganda muito bacana, que é bem por público infantil mesmo, que é um desenho animado que fala sobre créditos, fala sobre poupar, fala sobre não gastar. Só que na sequência você tem no mesmo intervalo comercial mais 8, 10 propagandas onde se gasta. Isso eu acho que é um ponto a ser trabalhado. Atividades escolares, por exemplo. Quantas são as escolas que têm ali na sua grade ou como uma matéria extracurricular algo voltado para a educação financeira para os jovens, para as crianças? Isso passa desapercebido. E aí a gente acaba trabalhando a cultura de numa ordem inversa. A gente acaba falando para o jovem que gastar é normal. Então você tem a festa do Dia dos Pais, a festa do Dia das Mães, a festa de encerramento, a festa junina, e sempre chega o comunicado com um valor, e você manda o dinheiro, e a criança acaba, a gente está falando de um jovem até um pouco antes, mas de um público jovem até anterior, mas você acaba ali criando uma cultura que se gastar é normal. E é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa semear na cabeça do jovem, que isso não é o normal é o inverso. E outro ponto são as campanhas institucionais, né? Eu conheço também poucas empresas que criam cartilhas, que criam mecanismos para que o seu cliente final tenha uma consciência na hora de gastar, na hora de comprar. É uma briga um tanto quanto que maior do que isso que a gente está falando superficialmente aqui, porque a venda é o motor do negócio, mas eu acredito que uma venda de qualidade gera uma inadimplência menor e uma inadimplência de maior qualidade. Hoje, a gente tem números de inadimplência muito maiores. Eu acredito que um dos fatores é a falta da cultura de crédito, e eu acredito que esta inadimplência ela acaba sendo irrecuperável, porque a pessoa não deve só para o seu carnê, não deve só para o seu cartão de crédito, ela acaba devendo de uma maneira generalizada, e aí aquilo para ela acaba se tornando uma situação normal. E isso que a gente precisa trabalhar, isso não é o normal, isso pode vir a acontecer, mas isso não é a normalidade de uma situação. Eu acho que o que a gente pode dizer para o jovem, e a gente deve bater nessa tecla, são alguns, eu não diria algumas dicas, mas alguns elementos para fortalecer essa cultura e para que esse jovem possa ter aí um crescimento econômico, financeiro, profissional saudável em termos de cidadania. A primeira coisa é saber aonde está gastando o dinheiro. Eu acho que isso é o principal, se não o principal, um dos principais pontos. Tem aquela máxima, né, no final do mês, a pessoa olha e fala assim, pô, meu salário não dá para nada. Mas onde você está gastando? Muitas vezes passa desapercebido. Você acaba pagando e você não sabe aonde você está, onde o seu dinheiro está indo. Uma dica que a gente pode dar é que se faça um controle. Não precisa ser um controle tão rebuscado, tão complexo, pode ser numa folha de caderno, numa planilha eletrônica, mas que se coloque ali absolutamente tudo que é gasto durante o mês. E depois, com aquilo, formar alguns grupos. Com a formação desses grupos de gastos, é onde o jovem vai identificar as suas necessidades. Aonde que ele está, claro que a gente fala o jovem, mas isso serve também para o adulto, enfim, mas para o jovem que tem a inexperiência da vida, aliada à inexperiência dessa facilidade de crédito, é muito mais saudável começar a construir um controle desse. E com esses grupos, ele começa a observar aonde é que ele gasta mais e aonde que ele pode diminuir o gasto. A partir do momento
que ele identifica esses grupos e essa vazão de divisas, ele pode identificar e criar algumas metas. Então, independente de ter ou não, ele pode criar ele pode estabelecer alguns valores para gastar. Então, se ele tem um grupo de lazer e vem sendo um grupo grande, onde ele gasta ali com as baladas, com o cinema, enfim, ele pode determinar um valor mensal para aquilo. E dentro desse valor mensal, ele acaba qualificando melhor aquilo que ele vai fazer no mês. Então, se o dinheiro não dá para 20 saídas no mês, começa a dar para 15, para 10, e aí ele começa a selecionar melhor isso. Não é fácil, a gente não está falando aqui que isso é para ser feito do dia para a noite, por isso eu volto a dizer que eu acredito que a nossa obrigação é semear e fazer com que a cultura desse crédito e desse consumo consciente cada vez mais possa estar presente no dia a dia do jovem, principalmente. E um outro ponto, uma outra dica, enfim, é que procure sempre o pagamento à vista. Eu acredito que as necessidades latentes do jovem, elas podem esperar um pouco em alguns momentos da vida. Então, se ele vai fazer um pagamento de 5 vezes sem juros, por que ele não economiza até, de repente, só 4 meses e compra o que ele quer à vista? Ele não gera pagamento futuro, ele não gera conta a pagar futura, e isso acaba não encavalando com outras dívidas que necessariamente ele pode vir a fazer. E com isso, que não é uma receita de bolo, não é uma fórmula mágica, você acaba, que eu acho que aí sim é o principal, você acaba criando as suas prioridades. A partir do momento que você cria as suas prioridades, você cria também o senso de responsabilidade e isso acaba desencadeando uma ação constante do consumo consciente e a tomada de crédito também consciente. Eu acho que, a grosso modo, o que eu tinha para passar nesse primeiro momento é isso. Quero agradecer mais uma vez aqui a parceria da SERC, o convite que foi feito. É um tema que a gente pode falar durante muito tempo. E eu acho que assim, a mensagem para finalizar é que, já diria o grande filósofo, toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Então, não é da noite para o dia que todos os problemas vão estar com solução. Mas eu acho que se começar a se praticar, a prática leva à perfeição. Eu acho que talvez uma geração antes dessa geração tão jovem teve que aprender muito caindo. E aí sim aprendi a levantar. Eu acho que essa geração, apesar desse imediatismo, desse dinamismo, tem a oportunidade de aprender com os erros de gerações passadas. Eu acho que esse é o nosso dever e a nossa, talvez, obrigação. Meus amigos, vocês acabaram de ter uma aula com o Guilherme Kession, onde ele falou para o jovem a importância do crédito, do consumo consciente, das prioridades, enfim, dicas de como você proceder, de como você agir. Você que está começando uma vida, você que está inserido numa sociedade que será o futuro, que será o amanhã do nosso país. E ele foi de uma sensibilidade muito grande ao dizer para vocês, dando dica, não dizendo faz isso, faz aquilo, mas dando dica de como proceder, de como agir, e deixando para você decidir. O importante, meus amigos, meus jovens companheiros, é isso. Vocês serão o futuro de amanhã. Então, é importante que vocês procurem entender essa dica, levem isso para o seu dia a dia, não comprem de forma imediata. Comece a valorizar o consumo consciente, sabe? A valorizar o amanhã, a priorizar as suas necessidades, as suas compras. É importante termos tudo, do telefone ao carro, da casa à roupa, da família à esposa, do filho à universidade. Mas se não tivermos consciência e equilíbrio, tudo isso será sonhos perdidos e diluídos dentro da nossa vida, dentro das nossas perspectivas, dentro das nossas ideias, dentro daquilo que promovemos, daquilo que buscamos e não conseguimos.
aproveitem a dica do Guilherme. Para você jovem, para você que está começando uma vida, para você que é o futuro da sociedade brasileira. Meus amigos, chegamos ao término de mais um programa Negócio, Dívidas e Cidadania. Agradecemos a aula do Guilherme e lembro a vocês, meus amigos, que esse programa e os anteriores podem ser vistos no nosso site www.acerc.org.br. Até um próximo programa Negócio, Dívidas e Cidadania. O nosso muito obrigado.